quando abre também ninguém fecha. E no nome do Senhor Jesus, nós queremos profetizar sobre o teu povo prosperidade, em nome de Jesus. E todo o povo que crê, diga amém, amém. Glória a Deus. Creia nisso. Você é um abençoado, o Senhor é um teu pastor e nada vai te faltar. Amém? Quantos aqui estão preparados para receber a palavra nessa noite? Você pode levantar uma das suas mãos e fazer essa confissão de fé junto comigo? Diga comigo mais uma vez: nessa noite, mais uma vez, a palavra de Deus vai fazer um efeito transformador, abençoador na minha vida. Eu não sairei daqui do mesmo modo que eu entrei. Eu sairei abençoado, transformado, mais semelhante ao meu Senhor Jesus, em pensamentos, palavras e ações. Amém. Glória a Deus. Gente, hoje é Vision Sunday. O que significa o domingo de visão? Domingo para nós compartilharmos da visão. É importante que nós entendamos que cada um de nós aqui, que se considera membro da Nova, entenda qual é a visão que a Nova tem. Por que essa igreja existe? Entenda só o seguinte: se existem duas igrejas, uma perto da outra, uma próxima da outra, e as duas estão fazendo exatamente a mesma coisa, uma dessas duas igrejas está sobrando. É preciso que a gente entenda que cada igreja local precisa ter uma visão. Entre aquilo, quando a igreja tem uma visão e mostra para você, e fala para você a respeito dessa visão, isso estimula você a ter uma visão para a sua própria vida. Quando você desenvolve uma visão, seja para a igreja, seja para a sua vida, você tem um ponto zero, da onde você parte, e você tem um lugar onde você quer chegar. O caminho que você vai percorrer do ponto zero até esse lugar de chegada é a sua visão. É a visão que você tem, ou é a visão que você quer ter em relação a como chegar aonde. O objetivo de toda igreja, gente, toda igreja é muito, na sua estrutura básica, toda igreja é muito parecida. Tem uma estrutura mais ou menos, é mais ou menos a mesma estrutura em todas as igrejas que você for. Toda igreja tem gente pregando. Em toda igreja tem um culto voltado para as mulheres, culto para homens, de repente tem coral, tem banda, tem escola dominical infantil, tem uma série de eventos que mais ou menos em todas as igrejas tem. Então isso você vai encontrar em qualquer igreja. O que faz a diferença é a visão que a igreja tem. Nós temos pequenos grupos? Temos. Outras igrejas também têm? Tem, mas a nossa visão faz com que os nossos pequenos grupos, que nós chamamos de grupos de conexão, sejam completamente diferentes de tudo quanto é pequeno grupo de outras igrejas. Há pessoas que chegam aqui e ouvem falar do grupo de conexão, confundem porque já foram de alguma igreja onde tinha G12. Não quero ver isso aí nem pintado de ouro, pastor, estou traumatizado. Mas a visão que faz o G12 ser o que é completamente diferente da visão que faz o grupo de conexão ser o que ele é. E nós precisamos compreender a visão. Uma das primeiras coisas que alguém deveria fazer quando se torna membro de uma igreja qualquer, seja da Nova ou de qualquer outra, é entender qual é a visão daquela igreja. Qual é a visão da liderança daquela igreja? Porque isso tem implicações para todo o resto. Todo o resto se faz a partir da visão que a liderança tem, que a igreja tem. E eu quero passar para você um pouquinho dessa visão. Claro, a gente, se fosse falar da visão da Nova, nós ficaríamos aqui, eu poderia levantar N pontos, N focos, N coisas para você. Mas a gente não vai falar sobre tudo, não dá para falar sobre tudo numa pregação só. Mas a cada vez que nós temos um Vision Sunday, a ideia é que você pegue uma parte, um pouco daquela visão, e aos poucos você vai pegando cada vez mais. Isso precisa acontecer de modo intencional, de modo também não intencional, passado no dia a dia, a gente conhecer e entender a visão da nova igreja. E o título dessa mensagem que eu quero passar para você hoje é
a igreja que Deus quer que nós sejamos. Deus quer que nós sejamos uma igreja relevante, que tenha uma personalidade, um caráter próprio. E eu quero mostrar para você qual é a igreja que Deus quer que nós sejamos. Deixa eu ler junto contigo aqui Atos capítulo 2, os versículos de 42 a 47, que nos diz assim, que a igreja, aqueles que haviam se convertido, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós estamos falando aqui, gente, de um grupo de 5.000 pessoas. Até aqui, a igreja estava formada por um grupo de 5.000 pessoas. 3.000 que se converteram numa primeira leva, 2.000 que se converteram algumas semanas depois, e esse grupo de 5.000 pessoas, nós não estamos falando de 5 pessoas, nós não estamos falando de 12 apóstolos, nós estamos falando de 120 que se reuniram lá no cenáculo para receber o Espírito Santo, nós estamos falando de 5.000 pessoas que viviam esse estilo e essa qualidade de vida. Diz aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseverança aqui fala de uma persistência em se manter fiel àquela doutrina, a não deixar que a coisa saísse se desviando, perdendo o foco. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e também na comunhão. Eles não permitiam que qualquer coisa desmontasse, desfizesse a comunhão que havia entre eles. Perseveravam no partir do pão, ou seja, no compartilhar da ceia, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, não apenas o primeiro domingo do mês, e nem sequer apenas aos domingos, mas diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, participavam da ceia todo dia. Nós temos feito isso aqui na Nova, todo santo dia, não é apenas nos domingos. Já houve gente que perguntou, poxa, mas aqui nessa igreja vocês participam da ceia todo domingo? Não, não é todo domingo, é todo dia. Diariamente, de segunda a sexta, a gente tem uma live, eu faço uma live 10 da manhã, em que eu, no final da live, é uma meia hora mais ou menos de transmissão, e no final a gente sempre participa da ceia, sempre, do partir do pão, do cálice. Eles diariamente faziam isso, perseveravam no templo, partindo o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto eles viviam essa qualidade, esse estilo de vida, que passou a ser chamado de cristianismo, essa prática de vida era chamada de cristianismo. O cristianismo não era uma igreja local com pessoas que se reuniam para um culto, era um estilo de vida. Esse estilo de vida, diz aqui, que despertou no povo uma simpatia. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Não era uma fórmula, não era uma técnica. Deus, mediante aquele estilo de vida que eles viviam, despertava no povo uma simpatia e fazia com que Deus mesmo, levasse até a igreja, levasse até eles, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém, gente? Você ficaria feliz de viver, ser membro de uma igreja com essa qualidade? Amém? Que tal a gente fazer da Nova essa igreja aqui? Entenda só uma coisa, a Nova só vai ser esse estilo de igreja aqui, de Atos 2, se nós fizermos isso. Ela não vai acontecer se os bancos ficarem mais confortáveis, se o ar-condicionado for mais ou menos frio, se o lugar for mais ou menos elegante, mas se cada um de nós compreender a visão, abraçar a visão e viver a visão que Deus nos dá. Amém? Amém. Glória a Deus. Atos 2 nos conta como a igreja primitiva funcionava. É óbvio que eu não creio que esse seja um modelo
para ser copiado literalmente. Tudo o que eles faziam ali, do tipo, vendiam tudo e iam viver numa comunidade todos juntos. Mas eu entendo que os princípios e valores que ali aparecem, que aparecem em Atos 2, é o que fazem a igreja ser igreja. Sem esses valores e princípios, a igreja vira um clube, uma sociedade, mas ela deixa de ser igreja. Há igrejas que escolhem o G12 como um modelo de crescimento. Eu fiz uma opção diferente. Eu optei como modelo de crescimento Atos capítulo 2. Aquela igreja, a igreja primitiva, a igreja de Atos 2, era uma igreja onde cada membro, daquelas 5.000 pessoas, cada membro era cheio do Espírito Santo, ou seja, eles tinham o Espírito Santo neles e sobre eles, o Espírito Santo habitando neles, e o batismo com o Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo sendo manifestados em cada um deles, por cada um deles, não somente pelos apóstolos, não somente por aqueles 120 reunidos no cenáculo, mas por cada um daqueles 5.000 novos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquela era uma igreja avivada. Quando a gente fala de avivamento, a gente está falando de pessoas entusiasmadas. Você sabe o que significa a palavra entusiasmo? A palavra entusiasmo significa cheio de Deus. Quem aqui é entusiasmado? Não dá para ser aquele amém, pastor. Aquela era uma igreja cheia do amor ágape, o amor incondicional. Aquela era uma igreja praticante da palavra. Aquela era uma igreja disposta a servir com alegria. Aquela era uma igreja de pessoas simples, não porque elas eram pobres, mas porque eram pessoas descomplicadas. Que os descomplicados digam amém. Amém. A nova é uma igreja de gente descomplicada. Tem que ser. Olha para a pessoa que está do seu lado. Qual é a pinta que ela tem? Complicada ou descomplicada? Se for descomplicada, você já pode fazer para ela só assim, ó. Se tiver carinha de complicado, você já faz assim, ó. Porque daquela porta para dentro tem que descomplicar. Tem que descomplicar. A vida fica mais fácil, gente, quando a gente descomplica. Amém? Aquela igreja era uma igreja de pessoas não apegadas às coisas materiais, mas focadas nas coisas espirituais. Qual era a dificuldade que aquele povo tinha para ofertar? Nenhuma. Era preciso que Pedro chegasse e dissesse: gente, pelo amor de Deus, precisamos disso, daquilo. Não, eles vendiam as suas propriedades e botavam tudo lá nos pés dos apóstolos. Diziam: está aqui a minha oferta, ó. Quero nem saber, eu quero ver o evangelho se divulgado, eu quero ver o reino se expandir. Eles eram desapegados das coisas materiais. Aquela era uma igreja de pessoas focadas na palavra, focadas na oração, focadas no louvor e na adoração como um estilo de vida. Isso era o estilo de vida deles: palavra, oração, louvor, adoração. E essa fórmula, palavra, foco na palavra, na oração, no louvor, na adoração, essa fórmula dava um produto, uma vacina, formava uma vacina. Quando você assume essas coisas como um estilo de vida, foco na palavra, na oração, no louvor, na adoração, isso se torna o seu estilo de vida, isso se torna na sua vida uma vacina. Vacina contra o quê? Contra fofoca, intriga. Porque quem está focado na palavra, no louvor, na oração, na adoração, tem esse estilo de vida, não tem tempo para fofoca e para intriga. Não é que não queira fofocar, mas não dá tempo. Amém? O espírito do fofoqueiro continua ali dentro, mas não consegue se manifestar. Porque não dá.
porque não dá tempo. Não dá tempo. É uma vacina contra o legalismo. É uma vacina contra o legalismo. É uma forma de nós entendermos genuinamente o que significa e o que é o genuíno Evangelho e a graça do Senhor Jesus. Tudo isso somado, atraía as pessoas. E veja só, essa igreja, aquela igreja de Atos 2, mesmo perseguida, as pessoas, quando assumiam o fato de dizer, não, eu sou um cristão, elas estavam se colocando debaixo do risco de perder o seu trabalho, a sua fonte de sustento financeiro. Elas estavam debaixo do risco de serem presas e até mesmo mortas. Mas ainda assim, a igreja crescia, porque aquele estilo de vida era tão atraente que mesmo debaixo desses riscos, as pessoas queriam fazer parte, queriam ser parte, porque havia naquela igreja uma visão. E as pessoas eram atraídas para aquela visão. Elas eram atraídas para aquela visão. Essa igreja crescia dia a dia, porque essa igreja tinha uma visão. E a visão da igreja primitiva era levar a mensagem de Jesus adiante. Não é diferente, a missão da igreja não mudou. Amém, gente? Essa era a missão, eles entendiam isso como sendo a missão deles. A nossa missão é levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo adiante. Essa missão da igreja não mudou, continua sendo a mesma. Mas a maneira pela qual ela chega a ser veiculada, a acontecer, é inspirada pela nossa visão, pela visão que nós temos. Veja só, essa igreja de Atos 2 era uma igreja que não tinha militância política. Não tinha ninguém da igreja que tivesse um cargo de senador em Roma. Não havia ninguém ali que tivesse algum cargo político em Israel, junto aos influentes ali de Herodes. No entanto, essa igreja, mesmo sem nenhuma militância política, ela abalou a estrutura social de tal forma que o sistema político acabou tomando uma direção completamente diferente que o status quo imaginava. Veja só, o abalo que aquele estilo de vida, que a igreja, a visão da igreja provocou na sociedade foi tamanho que mudou completamente a política do seu tempo, por completo. Aí a pergunta que eu faço hoje é, então por que nós hoje precisaríamos de militância política na igreja? Por que diachos nós precisaríamos de militância política na igreja? O que nós precisamos é de pessoas que militem por Jesus. O que nós precisamos de pessoas que abracem a causa do Evangelho, que abracem a causa de Jesus. É errado ou ruim nós termos vereadores, deputado federal, estadual, sei lá mais o que sejam crentes? Não, mas contanto que essas pessoas não abracem essa causa como uma causa política, mas como a causa de Jesus. Amém, gente? Aquela igreja era uma igreja que não tinha tesouros materiais, não tinha propriedades, não tinha templos extravagantes e suntuosos, mas sem abrir a boca para falar uma palavra contra os deuses gregos e romanos. Você não vê o apóstolo Paulo em lugar nenhum falando contra Júpiter, contra Apolo, contra Afrodite, contra Diana. No entanto, sem abrir a boca para dizer uma palavra contra os deuses gregos e romanos, aquela igreja viu esses deuses se tornarem apenas parte de mitos e lendas, e não mais o foco de adoração do público grego e romano. E muitos dos templos daqueles falsos deuses ou viraram igrejas, ou viraram o sítio de visitação turística, e só. Você está entendendo o impacto que a igreja causou na sociedade no seu tempo? Aquela igreja era uma igreja que não tinha uma estrutura eclesiástica ainda bem definida. Para você ter uma ideia,
você olha para a Bíblia e você vai perguntar assim, mas afinal de contas, de onde saiu essa história do Papa? Porque naquele tempo não tinha Papa, cardeal, bispo, arcebispo, não tinha nada disso. A estrutura eclesiástica não estava muito bem definida. E se você fosse até definir quem seria o primeiro Papa, não seria Pedro, seria Tiago, irmão de Jesus, que era filho de Maria. Quando eu filho de Maria, filho mesmo de Maria, não é aquela pessoa que tem aquela medalhinha, sou filho de Maria, não é isso não, filho de Maria para valer, que você sabe que Maria e José, depois que Jesus nasceu, tiveram uma vida de casal normal. O que você quer dizer com isso, pastor? Uma vida de casal normal. É que se você chegasse para José e perguntasse, e aí José, Maria, ele ia responder para você, estou pegando. Eu não falo isso em desrespeito à doutrina católica da eterna virgindade de Maria, mas para que você entenda que, ao contrário do que se imagina, as pessoas imaginam, trouxeram esse conceito de que Maria ficou virgem a vida inteira, eternamente, porque o sexo é uma coisa suja, é uma coisa impura, mas, ao contrário, a Bíblia mostra para nós que o sexo no casamento é algo santo. Amém? E seria até uma desonra que eles não vivessem como um casal normal. E a Bíblia diz que José não conheceu Maria, não conheceu, muito prazer, sou José, Maria. Não conheceu no sentido de conhecer profundamente, até o nascimento de Jesus. Mas depois disso, eles tiveram filhos e filhas. A Bíblia chega a dizer o nome dos caras: Judas, José, Tiago, eram os nomes dos filhos que eles tiveram, e filhas, filhos e filhas. E será algo absolutamente normal. E quem se tornou o líder da igreja depois da ascensão de Jesus foi Tiago, irmão de Jesus, aquele que era depois de Jesus o irmão mais velho. Esse Tiago, como a família de Jesus, era absolutamente incrédulo enquanto Jesus estava vivo, ao ponto de que Tiago convocou a família para prender Jesus, porque eles disseram: Jesus está maluco, ele está dizendo por aí que ele é o Filho de Deus, ele está dizendo que ele é o Messias, ele endoidou, vamos prender, porque naquele tempo não tinha sanatório, não tinha hospício. O que fazia com os loucos? Amarra, joga num canto qualquer, bota numa caverna, some com o cara. Então vamos prender Jesus porque ele está maluco. Mas depois que Tiago viu Jesus ressuscitado, a Bíblia diz que a conversão dele foi tamanha, que o apelido de Tiago se tornou Tiago Joelhos de Camelo, porque o camarada passava tanto tempo de joelho em oração que desenvolveu calos nos joelhos ao ponto de darem esse apelido ao homem. E ele se tornou o líder da igreja de Jerusalém. Pedro estava submetido ao ministério de Tiago. E essa igreja, que não tinha ainda uma estrutura eclesiástica bem definida, vez por outra tinha discordâncias. Olha, está começando a se converter um monte de gentio. O que a gente faz? Tem que seguir a lei de Moisés, tem que ensinar para eles a lei de Moisés, os homens têm que ser circuncidados. E a outra parte dizia: não, deixa os caras em paz, não precisa circuncidar, não, tem que circuncidar. O que eles fizeram? Fizeram um concílio para debater? Não, eles gastaram tempo em oração para ouvir uma direção do Espírito Santo de Deus. Aquela igreja não tinha uma estrutura eclesiástica muito bem definida, tinha divergências de vez em quando sobre o que fazer, como fazer, quando fazer, mas essa igreja tinha uma submissão à direção do Espírito Santo, e isso fazia com que todo o corpo caminhasse na mesma direção, e não uma parte para cada lado. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que os gentios não sejam incomodados com a lei de Moisés. Esse foi o parecer de Tiago: deixa eles quietos, não precisa. Mas Tiago, você há de convir? Não, mas o Espírito Santo falou conosco, o Espírito Santo nos dirigiu dessa forma. Você entende que a melhor coisa do mundo é ter uma igreja dirigida pelo Espírito Santo? E não por técnicas ou princípios humanos, simplesmente. Ou seja, aquela igreja de Atos 2 era uma igreja revolucionária, e a igreja moderna perdeu o seu caráter revolucionário, se tornou religiosa, mística, sectária, institucionalizada, sem brilho, acomodada ao status quo.
Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos uma igreja que revoluciona a sociedade. Mas Deus tem levantado ao redor da terra, do planeta Terra, igrejas que estão recuperando esse espírito e esse caráter revolucionário. Deus tem levantado essas igrejas. Ouça bem o seguinte: está em curso hoje, nesse momento, nesses dias, sobre a face da terra, uma revolução, uma verdadeira revolução da fé, da graça, do amor de Deus, e a Nova é parte dessa revolução. Amém? Existem muitas igrejas que nos servem de referência em termos de estética, física, arquitetônica, referência musical, até de inspiração no estilo de pregação, mas a nossa referência número 1, a nossa grande inspiração para o modo de fazer igreja é Atos capítulo 2. A igreja de Atos capítulo 2. É isso que nos leva a querermos sempre e cada vez mais entender e ouvir do Espírito Santo de Deus qual é a igreja que Ele quer que nós sejamos. Amém? Qual é a igreja que Ele quer que nós sejamos? Então eu levantei aqui 5 pontos. Eu poderia ter trazido para você uma lista de 150 pontos, mas eu ouvi o bispo Desmond Tutu. Sabe quem é o bispo Desmond Tutu? O bispo da África do Sul, da igreja sul-africana, da época do Mandela. Ele disse o seguinte: você sabe como é que se faz para comer um elefante? As pessoas, como? Um pedaço de cada vez. Então eu não estou trazendo o elefante todo para a gente comer nessa noite, mas pelo menos alguns pedaços, ok? Eu vou falar para você sobre 5 pontos da visão que nós temos para a Nova. E é importante que você conheça isso. Aliás, eu quero te recomendar uma coisa. Talvez você tenha chegado depois, mas antes do culto começar, a gente projetou aqui um vídeo, que é o vídeo A Igreja que Eu Vejo. Esse vídeo está no site, e você pode vê-lo pelo site ou no nosso aplicativo. Eu recomendo a você que ouça que veja, que assista esse vídeo e ouça o que é dito ali, não apenas uma vez, mas algumas vezes. Quantas vezes, pastor? Quando sai uma gota de sangue da orelha, tá bom. Ouça, para você entender de onde a gente vem, por onde a gente está caminhando e aonde a gente quer chegar. Amém? Para você entender a visão da igreja. Por falta de entender a visão da igreja, muita gente está na igreja que de repente não é a igreja que queria estar. Caramba, agora que eu estou aqui há 10 anos, estou descobrindo que a visão da igreja era outra coisa. Por quê? Porque você nunca se interessou de saber qual é a visão da igreja. Não, procure saber qual é a visão da sua igreja. Procure entender qual é a visão da sua igreja. Primeiro ponto, são 5 que eu vou falar. Primeiro deles, a Nova não foi chamada para ser uma igreja adaptada ao status quo, mas sim uma igreja revolucionária. Esse é um caráter da Nova. Uma igreja revolucionária nos dias de hoje, por incrível que pareça, pastor, mas o que é uma igreja revolucionária nos dias de hoje? Uma igreja revolucionária nos dias de hoje é uma igreja onde Jesus e a sua doutrina, a doutrina da graça, a palavra da fé, estão no centro de todas as coisas. Pastor, isso deveria ser o normal. Deveria, mas deixou de ser. E o que a gente quer é trazer isso de volta como uma visão da igreja. Jesus é o centro de todas as coisas. O centro da igreja, da nova igreja, não é o pastor Fragale, não é o pastor Jorge Dalto, não é a igreja isso ou aquilo, transmissão online. O centro não é uma doutrina, o centro da nossa igreja é Jesus. O centro da igreja, da nova igreja, é Jesus. Foi isso que fez a igreja de Atos dos apóstolos ser uma igreja revolucionária, manter Jesus no centro de todas as coisas. Você reparou no texto que nós vemos de Atos 2, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos? Por quê? Porque tinha sempre uma tendência a se desviar para algum outro lado, que não aquilo que Jesus deixou como missão, como mensagem. Então eles tinham que perseverar para trazer tudo de volta para o centro, focando em Jesus, nos ensinos de Jesus, na palavra de Jesus. Nós fomos chamados para ser uma igreja que revoluciona, não uma igreja adaptada a um status quo,
que está acostumada com a mesmice, com as tradições. Tem igreja para todo tipo de gosto. A Nova foi chamada para ser uma igreja revolucionária. Então era só o seguinte, quando a gente começou a adotar esse estilo de igreja, pastor sem terno, o que a gente ouvia? Ah, pastor, sem terno não há salvação. Igreja com a pinta mais de teatro do que igreja. Ah, mas a igreja de parede preta, isso é coisa do diabo. Pastor trazendo, teve alguém que já citou aqui, teve um domingo uma vez, vou voltar a fazer de novo, daqui a pouco quando entrar o verão, a gente vai fazer de novo, culto da bermuda, veio todo mundo de bermuda, inclusive o pastor. Isso deu um que... Gente, eu fiquei impressionado, como eu vi comentário na internet, pensei que o pessoal ia criticar minhas pernas, né? Perna feia, não, estavam criticando a bermuda, não, meu Deus, jamais, eu vou morrer de rir, cara, eu vou morrer de rir. É no dia que a gente estiver no céu, e a gente chegar no céu, você imaginou se Jesus arrebatasse a gente agora? Uau, todo mundo de uma vez, e a gente chegasse lá, cara, eu quero ver Jesus, cadê Jesus? Aí vem Jesus assim, ó, mó bermudão, e aí gente, tudo bom aí? Oh, Jesus de bermuda, oh! Você está entendendo que nós não fomos chamados para estarmos servindo ao status quo, mas para confrontar o status quo, aquilo que é o establishment, aquilo que está sendo feito, como a gente citou hoje, pastor Mauricinho estava citando lá no nosso pré-culto, sobre a história de um mosteiro, aonde os monges lá no Tibete se sentavam todo dia de manhã para uma meditação. Aí de repente aparecia um gato, e todo dia o gato chegava no meio, e estava andando para lá e para cá, miando, fazendo barulho. Aí os caras falaram, pera, esse gato está atrapalhando a nossa meditação, a gente tem que meditar aqui com um ambiente em silêncio, tranquilo, está atrapalhando. Aí designaram um dos monges, olha, você vai tomar conta desse gato. Aí o camarada pegou o gato e dava comida, dava água, dava leitinho, dava tudo para o gato parou de perturbar, ficou lá. Só que um dia, de repente, o cara que cuidava do gato morreu, designaram outro, o cara começou a cuidar do gato, o gato também morreu. Aí o cara pensou assim, caramba, eu não posso ficar sem o gato, fui designado para cuidar do gato. Ele comprou um outro gato e ficou cuidando do gato. Aí esse cara morreu, o gato morreu, o outro chegou no lugar dele, também comprou um outro gato e tal, e 10 anos se passaram, e depois de 10 anos tinha um cara cuidando do gato, e perguntaram, vem cá, mas por que você cuida desse gato? Eu não sei, eu sei que eu tenho que cuidar, eu tenho que cuidar do gato. Não, mas vamos tirar esse gato, não mexe nesse gato, deixa o gato aí, o gatinho é nosso, não mete a mão no gato. Aí você perde a noção do que está fazendo, e você entra num estado, num modo de piloto automático, em que você faz as coisas, não sabe mais por que faz, e faz porque... Mas espera aí, a gente precisa fazer as coisas com um propósito, com uma visão. Não, eu faço o que faço porque eu tenho uma visão, o pastor tem uma visão, a igreja tem uma visão, e aquilo que eu faço coopera para essa visão acontecer. E não simplesmente a gente faz porque tem que fazer. Eu tenho que ficar na porta com um cartaz na mão. Seja bem-vindo. Por que você está com esse cartaz aí? Porque alguém tem que segurar o cartaz. Eu estou segurando o cartaz. Não estou segurando o cartaz porque alguém tem que segurar o cartaz. Eu estou aqui porque eu tenho um propósito, que a pessoa que está chegando se sinta bem-vindo, porque a nova quer receber as pessoas de forma que elas se sintam bem-vindas. Então faz parte do meu papel segurar esse cartaz, e não só segurar o cartaz, sorrir para a pessoa. Também, ela se sentir bem-vinda. Eu não estou com vontade de sorrir, mas eu vou sorrir. E se eu não sorrir, tem alguém me dando um beliscão assim, né? Sorri aí, desgraçado. Aleluia, seja bem-vindo. Por quê? Porque eu tenho uma visão. Não é uma questão de eu estar achando que eu estou bem, que eu estou mal. Não, eu tenho uma visão que é para revolucionar essa cidade, para revolucionar esse país, para chacoalhar o tradicionalismo da igreja. Amém? E levar essa igreja para um outro nível. Segunda coisa, Deus quer que a sua igreja seja uma igreja vibrante. Vou repetir, faz de conta que isso não aconteceu, apaga da gravação. Deus quer que a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus na face da terra, seja uma igreja vibrante. Aleluia, aleluia.
Gente, quando Davi trouxe a Arca da Aliança de volta para Israel, a arca tinha sido levada pelos filisteus. Quando Davi trouxe a arca de volta para Israel e colocou a arca no Monte Sião, ele instituiu ali que haveria grupos de sacerdotes, de levitas, se alternando 24 horas por dia, em cânticos de louvor, de adoração diante da arca. Louvor com músicas, com palmas, com instrumentos musicais, com danças, foi instituído como uma prática comum que não existia antes de Davi trazer a arca de volta para Israel e colocar no Monte Sião em Jerusalém. Aquilo foi uma coisa completamente inusitada, revolucionária, fora da caixa. Não existia antes, no tabernáculo não tinha música, não tinha palmas, não tinha danças. Mas Davi, quando recupera a arca, ele, ao invés de levar a arca para Gibeon, que era onde estava o tabernáculo, ainda não havia o templo, que quem construiu foi o seu filho, mais tarde Salomão. Ele não levou a arca para Gibeon, ele levou para Jerusalém, colocou no alto do Monte Sião, colocou apenas uma tenda em cima para não pegar chuva ou sol, e botou os levitas fazendo turnos. Eram grupos de levitas que se revezavam durante todo o dia, durante 24 horas louvando a Deus, e o povo se aproximava, cantava junto, louvava, todos viam a arca, e ainda no tempo da lei, as pessoas olhavam para a arca e ninguém morria, e a arca não estava trancada dentro de um santo dos santos, mas exposta para todo mundo ver. Você está entendendo que o que Davi fez foi revolucionário? Você está conseguindo entender que Davi trouxe algo completamente profético para que nós hoje sejamos seguidores daquilo que ele começou? Porque olha só, quando Davi trouxe a arca, houve uma festa. No dia que ele trouxe a arca, ele entrou pelos portões de Jerusalém, e ele entrou pulando, dançando, e havia junto com ele um séquito de homens e mulheres que dançavam, tocando instrumentos, harpa e vários outros instrumentos, pulando, dançando, fazendo uma festa. E começou uma festa. Sabe quanto tempo essa festa durou? Sabe quanto tempo essa festa durou? Você nunca foi a uma festa dessa. Pastor, mas eu já fui naquela rave de 3 dias. Pois é, mas essa festa de Davi levou 40 anos. 40 anos de festa, tu já imaginou? Há quanto tempo está aqui na festa? Eu estou há 5 anos, cara, a gente está aí. Ainda não deu tempo de ir em casa não, mas qualquer hora dessa eu vou lá para tomar um banho, trocar de roupa e volto. Mas há 5 anos que eu estou aqui na festa. 40 anos! Durante 40 anos a arca esteve ali em cima do Monte Sião, e foi ali onde Davi compôs a grande maioria dos salmos. O pessoal pensa que Davi fez os salmos quando ele era ainda um pastorzinho, com 14, 15 anos, lá em Belém, tocando harpa. Cara, pastor não tem tempo para tocar harpa, o cara estava de olho nas ovelhas. Quando a arca foi para Jerusalém, depois que Davi já era rei, é que ali ele compôs: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz caminhar na direção de pastos verdejantes, Ele me leva para as águas de descanso, Ele me sustenta em todos os momentos, nada vai me faltar. A sua vara e o seu cajado me confortam, me consolam. A bondade, a misericórdia, a graça, o amor vão me seguir todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa do meu Deus para sempre. Ele não compôs isso no campo tomando conta de ovelhas, ele compôs isso diante da Arca da Aliança em Jerusalém, no Monte Sião. Foi algo revolucionário, e durante 40 anos aquela festa aconteceu. No dia que Davi trouxe a arca, começou aquela festa. Agora, por que a gente não traz então para a igreja uma arca? Eu já vi cultos onde o pessoal entra trazendo uma arca, fazem uma cópia da arca, tentam fazer a arca, e vem os caras, 4 caras, cada um uma ponta carregando a arca. Entra, bota sei lá onde, esconde em algum canto e tal, o pessoal fica impressionado: a arca, a arca. Eu vi uma vez um cara que botou, eu estava presente num encontro, que trouxeram uma arca da aliança do tamanho de um Fusca, aquele bagulho enorme, entrando assim, tudo revestido com papel laminado dourado, e aí as pessoas olhavam assim para a arca, e todo mundo, a arca. Aí tinha até uns pastores conhecidos lá, um monte de vocês até já deviam conhecer. O pessoal chegava perto da arca, a arca. Falei: meu Deus do céu, alguém botou um fim desencapado encostado na arca. Você sabe por que a gente não traz arca nenhuma? Porque Jesus é a arca, Jesus está presente. Eu não preciso de uma arca física, a arca que é Jesus está presente. Jesus é a arca.
E a gente não precisa trazer uma arca de metal ou qualquer coisa. Terceiro ponto, a igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja que une as gerações. Uma igreja que une as gerações. Há pessoas que olham para a Nova e pensam que a Nova é uma igreja só para gente jovem, porque esse estilo de igreja e tal. Não. A Nova não tem como visão alcançar só os jovens. A Nova é uma igreja aberta para todas as pessoas de todas as gerações, de qualquer idade, de qualquer peso, de qualquer altura. Olha só esse quadro aqui, que mostra como hoje em dia o pessoal está classificando as gerações. A primeira delas são os baby boomers, aquele pessoal que nasceu entre 1940 e 1960, que tem hoje em dia, quantos anos? 61 para mais. Quem é baby boomer aqui? Só nós 4? Eu sei que esse negócio de perguntar a idade às vezes pega mal, não vou nem falar nada. Porque teve só uns 4 que levantaram a mão mesmo e teve gente que só fez assim. Depois vem a geração X, a geração X. Geração X, que é o pessoal que nasceu entre 61 e 80, que está com a idade aí entre 60 e 41 anos. Quem é que é a geração X, geração X? Olha que tem gente aí com cara de baby boomer que levantou a mão. Não, pastor, é que eu nasci ali na fronteira, próximo, então eu já pulei para o lado de cá. A próxima geração que vem é a geração Y, a geração Y. É o pessoal que nasceu de 81 a 97, que tem entre 40 e 24 anos de idade. Quem é essa galera aqui? Essa idade tem que estar animado, tem que estar com gás para fazer o e muito mais. Depois vem a geração Z. A geração Z é a pessoa que nasceu entre 98 e 2009, tem entre 22 e 12 anos de idade. Quem é que está nessa aí? Só vi a Bruna lá atrás assim. Só. Legal. E a geração alfa é o pessoal que nasceu de 2010 para cá, que tem 11 anos ou menos. Tem alguém aí? Está tudo do lado de lá. A geração alfa está tudo do lado de lá. E na verdade, gente, a igreja que Deus está levantando, que Deus quer que nós sejamos, a igreja que Deus tem levantado nos últimos dias ao redor da terra, ela é uma igreja que abraça todas as gerações, mas não pode abrir mão de ser uma igreja jovial. Não é uma igreja só para jovens, mas é uma igreja de espírito jovial e alegre, e que ainda assim tem espaço para todos, de todas as gerações. Aí você pode perguntar assim, pastor, por que uma igreja de espírito jovial? É simples, porque ser jovial faz parte desse espírito revolucionário. A jovialidade serve como uma barreira para o tradicionalismo legalista não se estabelecer e acabar arruinando os planos de Deus. Quarto ponto. A igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja com uma força evangelística irresistível. Vamos voltar para o ponto 3. A igreja que Deus quer que nós sejamos é para o ponto 3 não, para o ponto 2. É uma igreja vibrante. Yes. Então agora eu posso pular para o ponto 4. A igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja com uma força evangelística irresistível. Yes. A força evangelística da igreja, gente, ela vem da sua capacidade em se expressar fora das 4 paredes. A força evangelística da igreja não está simplesmente em fazer cultos na praia, distribuir folhetos na Avenida das Américas. Não, a força evangelística da igreja não está nisso. A força evangelística da igreja está em ela se expressar, a sua capacidade de se expressar fora das 4 paredes. Veja só o seguinte, olha só, no ambiente da igreja, a gente está vivendo um tempo meio complicado, distanciamento social e tal, mas no ambiente da igreja, mesmo com distanciamento social, a gente se cumprimenta, a gente se abraça. Você chega aqui de máscara,
chega ali na porta, álcool para cima, para baixo, o pessoal pega aquele spray de álcool e faz em cima de você, da cabeça aos pés. Beleza, tudo isso faz parte. Lava as mãos, esfregue e tal, álcool gel, coisa e tal. Aí você chega ali no corredor, chega ali no hall, e você vê que a pessoa não resiste. Ela olha, meu irmão, só cumprimentar não dá, me dá um abraço, o vírus que se dane, aleluia. A gente na igreja, a gente se cumprimenta. A gente na igreja, a gente abraça uns aos outros. A gente fala palavras de encorajamento uns para os outros. A minha pergunta é, e se nós fizermos isso nos cafés da cidade? Se a gente for em bando para um Starbucks e fizermos isso num Starbucks, se nós fizermos isso nas praias, se nós fizermos isso nos shopping centers, se nós fizermos isso nas escolas e nas universidades, se nós fizermos isso no nosso dia a dia, não tenha dúvida, é esse tipo de movimento que faz com que o Espírito Santo dia a dia vá acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Amém, gente? É isso que genuinamente faz as pessoas serem atraídas. É quando a gente expressa esse estilo de vida fora das quatro paredes da igreja, nos ambientes de fora. Em quinto lugar, a igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja que seja sal da terra. Sal da terra. Quando eu falo para você da igreja ser sal da terra, lembre-se do seguinte: quando a igreja se fecha em si mesma, ela se torna uma subcultura. Deus não planejou a igreja do Senhor Jesus para ser uma subcultura, mas para estar imiscuída, infiltrada na cultura desse mundo. Entenda que foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou que se o sal perder o sabor, ele não presta para mais nada, a não ser para ser jogado fora. Se a igreja perde a sua relevância profética, ela não serve para mais nada. Ela precisa ter esse impacto. A igreja precisa ter a sua cultura, mas essa cultura precisa encontrar lugar de relevância no meio da cultura desse mundo. Nós como evangélicos, como crentes evangélicos, a gente foi criando a igreja e tornando a igreja como uma subcultura. Então a gente tem os nossos ídolos, os nossos heróis, as nossas músicas, as nossas rádios, as nossas TVs. A primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, eu aluguei um carro, liguei o rádio, estou andando com o carro, aí está tocando lá grupos seculares, uma rádio secular. Eu estou escutando lá, sei lá, Foo Fighters, Led Zeppelin, e de repente, no meio daquela programação, entra Michael W. Smith. Eu ouvi, eu falei, ué, um cantor cristão, no meio de uma rádio secular? Pois é, e a cada 2, 3, 4 músicas entrava uma música cristã. Aí eu fiquei perguntando assim, mas por que no Brasil isso não acontece? A gente se trancafiou dentro de rádios evangélicas que só os crentes escutam. Mas a gente deveria ter também as nossas músicas tocando nas rádios seculares. Cara, e pensa comigo. Nas rádios seculares, a música popular brasileira não está cheia de música com referência ao espiritismo, a umbanda, a quimbanda. Por que não pode ter uma referência a Jesus? Por que pode tocar uma música que faz referência a Iemanjá e não pode tocar uma música que faz referência ao Senhor Jesus? Eu não consigo entender isso. Eu só consigo entender isso como o povo de Deus tendo se recolhido para criar uma subcultura. Então a gente se fecha e a gente sabe quem são os cantores, os grupos e as bandas. O pessoal do mundo desconhece, mas vai nos Estados Unidos e pergunte quem são os cantores evangélicos que todo mundo conhece, porque eles estão expostos. E a gente precisava de sair desse sistema de subcultura para se tornar parte da cultura, estar infiltrado no meio da cultura desse mundo. Amém? E preste a sua atenção numa coisa, isso tem que ser uma coisa proposital, não pode ser um acidente de percurso. Eu falei que nós sermos uma igreja avivada, uma igreja entusiasmada, sermos uma igreja vibrante. Isso não pode ser deixado por conta do acaso, isso tem que ser algo intencional. Você está entendendo aqui?
Se você não entendeu, eu vou te dar um exemplo aqui, uma história para você entender. Só os homens aqui, me respondam o seguinte: quantos de vocês aqui são casados ou têm um relacionamento de compromisso com uma outra pessoa e você já prometeu que vai casar? Peraí, levanta a mão. Quem está namorando sério, está noivo, é casado, ou enfim, você tem uma mulher aí que você suou para conquistar, mas ela está aí contigo. Ok, presta sua atenção numa coisa. Quando você ainda não estava namorando com ela era só o seu crush, era só a sua paquera, você só estava de olho nela, você queria conquistar ela. Aí um dia você pensou assim: hoje é o dia que eu vou definir, que eu vou dizer para ela, não é o seguinte, realmente eu estou apaixonado por você, e eu quero namorar, você quer namorar comigo? Você aceita namorar comigo? Você tomou essa decisão um dia, aí você convidou ela para se encontrar com você, num restaurante, você foi até uma loja, comprou um presente, caprichado, aquele presente que você só deu aquele na época do namoro, depois nunca mais, mas naquele dia, você foi lá e gastou a grana que você não tinha, você pegou o cartão de crédito do seu pai, foi lá, comprou um anel de brilhantes, comprou uma torta de chocolate, sei lá, você comprou um presente para agradar, botou flor junto, e você veio, mas naquele dia, você acordou meio de veneta, porque você acordou mal-humorado, você acordou mal, você acordou chateado, aborrecido, você saiu do seu quarto, o cachorro olhou para a sua cara, deu uma latida, você já deu um bico na cara do cachorro, você estava aborrecido naquele dia, mas aquele dia foi o dia que você marcou para ter aquele almoço, ou aquele jantar, aquele encontro com ela, você estava azedo naquele dia, mas na hora que você pegou o presente, chegou no shopping, no restaurante, onde você marcou o encontro, e você viu a sua amada, você esticou um sorriso, e chegou perto, e você não foi contando para ela, você não chegou para ela naquele dia que você estava com a lua virada, você não chegou para ela dizendo: é o seguinte, segura esse presente aqui, eu estou de mau humor, eu vim aqui para saber se você quer namorar comigo, vai encarar ou não? Você não fez isso, você chegou, e apesar da chateação, do aborrecimento, do mau humor, você foi proposital em se posicionar de um jeito romântico, delicado, amoroso, porque você queria conquistar, e você sabia que se você chegasse de cara azeda, de lua virada, você não ia receber outra coisa senão um toco, um não, mas você propositadamente se posicionou de modo diferente. Você entende que quando a gente se encontra, é a mesma coisa? Não adianta a gente ficar esperando, eu vou esperar o pastor dar aquela frase de impacto, para dizer amém. Sabe, quando a gente, há anos e anos e anos atrás, teve uma época que era uma moda, de ir em umas igrejas bem no subúrbio, assim, até na Baixada, culto de sexta-feira, meia-noite. Logicamente que em culto de sexta-feira, meia-noite, quando já dá meia-noite e meia, a galera já está meio batendo cabeça, e eu acho que tinha um cara, que o cara era contratado, só pode ser, alguém dava uma grana para ele, que ele ficava de vigia, quando o culto começava a ficar assim meio caído, o pessoal já começava a murchar um pouco, o cara lá do fundo gritava: terra! Aleluia! Sei lá o que é esse grito de terra, eu não sei que diacho é isso, mas tinha um maluco que gritava esse negócio. Jorge Dalto frequentou muito esses cultos, frequentou assim que eu estou sabendo, não faz essa cara de desentendido não, que você estava lá. Não sei nem se dava esses gritos aí, terra, eu não sei que diacho é esse negócio de terra, mas você está entendendo que tinha alguém que propositadamente, cara, a igreja está dando uma murchada, vamos levantar isso aí, aleluia, glória a Deus, amém, puxa uma palma aí, aleluia. Por quê? Porque tem que ser, a igreja entusiasmada não é fruto de um entusiasmo que vem do nada, é algo proposital,
E por que eu quero ser propositadamente entusiasmado, vibrante? Porque há pessoas que chegam na igreja desanimadas, entristecidas, que estão passando por problemas do tamanho de um bonde que você não imagina, e de repente você contagia aquela pessoa com seu entusiasmo, e ela se anima pelo menos um pouco. Há um pouquinho de luz irradiando para ela naquele dia, em que ela só viu trevas, em que ela só viu problema, em que ela só viu dificuldade, e alguém do lado dela entusiasmado contaminou, contagiou, e trouxe ela para um nível diferente, para uma vibe diferente, trouxe ela para um nível diferente de relacionamento com Deus. Cara, eu entrei aqui, eu estava desanimado, mas eu vi um ambiente tão alegre, tão vibrante, que aquilo me contagiou. Cara, eu não consegui me conter. Eu tinha todos os motivos para sentar num canto e ficar chorando de desânimo, mas eu não consegui resistir de levantar as minhas mãos e dizer: caramba, que legal, Deus está presente nesse lugar. E você entende que mediante essa posição, que se chama fé, Deus vem e faz milagres, Deus vem e age de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque a gente entendeu e entende que a igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja que seja sal da terra, e não simplesmente uma cultura religiosa. A igreja precisa de ter esse tipo de vivência, e é por isso que nós temos esse tipo de visual estético, arquitetônico. Por isso a gente canta as músicas de um estilo não tradicional. A gente não canta música da harpa cristã. As músicas da harpa cristã são ruins, são erradas? Não, são músicas históricas, que têm letras fantásticas, mas a gente fez opção por um outro tipo de música, por uma música não convencional. Por isso a gente não usa terno e gravata rotineiramente. Terno e gravata está errado? Não, a gente não usa rotineiramente. E por que a gente tem esse estilo de visual arquitetônico? Por que a gente tem esse estilo de comportamento, de roupa que a gente usa, não é terno? Por que a gente canta as músicas que canta? É simples, é porque nós queremos que as pessoas de fora nos identifiquem como pessoas normais, mas com um adendo: nós somos pessoas normais, porém não convencionais. E a gente quer que as pessoas de fora olhem e falem assim: cara, eu fui numa igreja e eu descobri uma coisa: tem igreja de crente que é pessoa normal. Eu já fui numa igreja de crente que eu fiquei assustado. Eram pessoas que eu pensava que eu tinha entrado num hospício. Eu vi uma igreja de crentes que eu vi pessoas que pareciam que estavam congeladas, pessoas duras, pessoas com uma linguagem muito formal. Eu me senti pouco à vontade ali dentro, porque era um formalismo muito grande. Eu entrei numa outra que parecia uma coisa maluca, todo mundo profetizando, outro berrando, outro gritando, a outra rodando igual um peão. Eu não quero voltar lá, mas eu descobri uma igreja onde tem gente normal. Mas eu vi que esse pessoal é normal, mas não é convencional, tem algo de diferente ali. Essa é a igreja que Deus quer que nós sejamos. E eu vou dar para você um bônus, um sexto ponto, que não está nas anotações. Mas a igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja que ama com amor ágape. Você sabe que a igreja do Senhor Jesus se perdeu em doutrinas, em brigas e disputas, por coisas irrisórias. Eu vi igrejas na África do Sul, uma história de uma igreja que dividiu, porque dois pastores muito influentes na igreja, um acreditava, isso é sério gente, não é piada, um deles acreditava que o batismo nas águas tem que ser, pega o candidato e batiza em nome de Jesus, amém. E o outro acreditava que tinha que ser em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E por causa desse tipo de discussão irrisória, a igreja se dividiu. Isso é ridículo, isso é infantil demais para minha cabeça, não cabe. A igreja se perdeu nessas coisas e se esqueceu que a superestrutura da igreja é o amor ágape do Senhor Jesus. Eu sempre digo para você aqui, as duas grandes bases da nova aliança são a graça e a fé.
Mas se você for estudar biblicamente, tanto graça como fé fluem do amor. Gálatas 5:6 diz que a genuína fé, a fé que opera milagres, é a fé que opera através de ágape, através do amor. Você sabe que quem não entende graça, há muita gente discutindo, debatendo, teólogos e pastores e pregadores, debatendo sobre a graça. Ah não, porque a graça, esse pessoal que está pregando graça, quem não entende sobre graça, é porque não entende bulhufas sobre amor. O cara que não entendeu a graça é porque primeiro não entendeu o amor, porque a graça é um subproduto do amor. Deus é amor, e porque Ele nos ama com ágape, o amor incondicional, Ele derrama sobre nós favor imerecido. Só o amor incondicional pode conceder favor imerecido. Favor imerecido não vem de um amor condicional, vem de um amor incondicional. Então essas duas grandes bases da nova aliança, graça e fé, se apoiam em cima de uma superestrutura que é o amor. Toda estrutura arquitetônica precisa estar apoiada numa superestrutura que a apoie, que a suporte. Não sei se você sabe disso, mas a cidade do México é uma cidade que está afundando. A cada ano ela afunda um pouquinho. A cada ano que passa, os estudiosos já viram que ela está afundando um pouquinho a cada ano mais. A cada ano ela afunda um pouco mais. Sabe por quê? Porque a superestrutura que existe por debaixo da cidade do México é um pântano. Ela foi construída em cima de um pântano. Não é um terreno rochoso, sólido, firme. Não é uma superestrutura sólida por debaixo. A superestrutura que sustenta graça e fé é o amor. E nós precisamos ser uma igreja, e nós queremos ser uma igreja, e Deus quer que nós sejamos uma igreja que ama. Não adianta ser vibrante sem o amor ágape. Não adianta ter toda essa estrutura linda se nós tivermos as músicas mais fantásticas, os músicos mais maravilhosos, os cantores mais espetaculares, e não tivermos amor. Isso tudo vai ser como o som de um sino de metal. Se nós tivermos a arquitetura mais maravilhosa, telões de LED, luzes piscando, e não tivermos amor, tudo isso será uma fantasia passageira. Se nós tivermos uma igreja que cresce, com milhares e milhares e milhares de membros, a nova hoje em dia está categorizada como uma mega igreja. Você sabia que na maioria das igrejas do mundo, 90% das igrejas do mundo tem menos de 50 membros? Que apenas uma pequena porcentagem chega a ter 150 membros, e quando uma igreja consegue sair do nível de 150 para 300, ela entra dentro de uma faixa estreita, de muito poucas igrejas. Quando a gente fala de uma igreja que tem 1000 membros ou mais, nós estamos falando de 1% das igrejas do mundo. 1% só das igrejas do mundo tem mais de 1000 membros. Nós somos uma igreja que tem bem mais do que isso. Mas entenda só uma coisa, o que determina o valor de uma igreja não é o número de membros que ela tem. A igreja moderna se perdeu nisso. Então, quantos membros tem na sua igreja? 2000. Tadinho, vou estar orando por você. Na nossa igreja tem 3000. Você entende que a questão não é o número de membros que nós temos, mas a influência que nós temos na sociedade? Eu, quando fui a Atlanta, fui visitar a nossa igreja lá em Atlanta, a nova de Atlanta. Quem vai a Atlanta vai conhecer a igreja aonde ministrou e pregou o pastor Martin Luther King. Eu fui conhecer uma igreja batista, tradicional. Ninguém ali fala em línguas, ninguém profetiza. Uma igreja pequena, que na época tinha algumas poucas centenas de membros. Mas mesmo sem ter milhares e milhares de membros, apenas com algumas centenas, daquela igreja saiu uma influência que mudou os Estados Unidos da América e mudou o mundo. Porque o que importa não é exatamente o número de membros, mas a força da influência que a igreja tem. Quando a gente chegou na Barra da Tijuca, todas as igrejas pregavam pastores de terno, igreja pintada de branco. Depois da nova, todo mundo agora tirou o terno, pintou a igreja de preto. Há pastor que tem igreja aqui na Barra e no subúrbio, que no subúrbio prega de terno e gravata, mas quando vem para a Barra, tira a gravata. Por quê? Porque a nova estabeleceu uma influência
E o camarada pensa assim: ah, mas se eu não tiver essa mesma estética, a igreja é pintada de preto, luz cênica e sem gravata, é capaz do povo ir para lá. Então deixa eu botar essa estética. E o cara não sabe que o segredo não é o continente, o segredo é o conteúdo. O continente sem o conteúdo não vale nada. Você pode ter a igreja pintada de preto, de roxo, de branco, de azul, de amarelo, da cor que você quiser. O que importa mais é o conteúdo. Sem a palavra da graça, a igreja pode estar pintada da cor que estiver, pode ter o tamanho que tiver. Sem a palavra da fé, a igreja pode estar localizada no bairro em que estiver, e ela não será igreja, ela será alguma outra coisa, que parece igreja, tem jeito de igreja, mas não é a igreja genuína, porque a igreja do Senhor Jesus, ela não se baseia em visual, ela se baseia num conteúdo que transmite valores e princípios que mudam a nossa vida. Vamos ficar de pé. Nós vamos participar da ceia. Eu vou convidar você aí a pegar esse cálice, onde você tem uma primeira lâmina, que você abrindo, você vai encontrar o matzá. Aliás, cadê a Sheila? Ô Sheila, me dá aqui esse pacote. A Sheila, ela é uma judia convertida, messiânica. Ela já frequenta a nossa igreja há muitos anos. E ela trouxe, aliás é o segundo que eu ganho, porque a gente tinha aqui na igreja, não sei se ainda é membro da igreja, mas a gente tinha aqui uma pessoa que era justamente o cara que fabricava isso aqui, que fabrica isso aqui, e trouxe um pacote. Isso aqui é um pacote de matzá, está até escrito tudo em hebraico aqui. Você quer abrir para mim? Deixa eu mostrar para você o que é o matzá. Segura o pacotão aqui. Ih, rapaz, tem um pacote dentro do pacote. Segura aqui. Quem vai comer sou eu mesmo. Esse aqui, gente, literalmente e exatamente um pão igual a esse aqui, talvez não com esse formato quadrado bonitinho, mas foi um pão exatamente igual a esse aqui, que Jesus usou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam todos vocês, isso é o meu corpo. Foi um pão exatamente assim, exatamente a fórmula, a receita não mudou nada, uma vírgula de lá para cá. Desde a época da saída do Egito, de Moisés, é esse tipo de pão que se usa nas cerimônias judaicas de Páscoa e certas outras, festa dos pães asmos, é exatamente isso aqui. E é mais ou menos o que você tem aí na sua mão, quando você abre essa primeira lâmina, é esse pedacinho pequeno, menor. Esse pão aqui, incrível, você está percebendo aqui que ele é todo queimadinho? Percebeu isso aqui? Percebeu que ele é todo furadinho? Dá para ver daí que ele é todo furadinho? Tecnicamente falando, ele é todo furado, porque se não furar, faz aquelas bolhas, né, e ele fica esquisito. Aí o pessoal faz esses furinhos para simplesmente ele não fazer aquelas bolhas enormes. E ele é torradinho assim, porque ele fica em cima de uma chapa, no fogo, no forno, né, para torrar. Sem saber, profeticamente, quando os judeus fazem o matzá, eles estão demonstrando aqui exatamente o corpo de Cristo, que foi literalmente queimado, não por um fogo físico, mas pelo fogo da ira de Deus, que foi derramada sobre ele fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Esse matzá
ele tem esses furos, e o corpo de Jesus, que é o pão da vida, foi furado nas mãos, nos pés, no lado. Esse pão fala exatamente do corpo de Jesus. Esse pedacinho de pão que você tem na sua mão fala exatamente do corpo de Jesus. Agora, o apóstolo Paulo faz um convite para nós: quando vocês forem comer, quando vocês forem participar da ceia, a primeira providência é discernir o corpo. Por falta de discernir o corpo, ele não disse, por falta de confessar pecados, é que há entre vocês muitos fracos, doentes, até que morrem. Não, por falta de discernir o corpo, é que há muitos aí que estão fracos, doentes, e não poucos até que morrem. O que significa discernir o corpo? É lembrar e entender, sobre o corpo de Jesus foram colocadas as enfermidades. Eu não aceito mais uma enfermidade no meu corpo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu tenho que declarar em alto e bom som: coronavírus, você não tem espaço para o meu corpo. Câncer, você não tem espaço para o meu corpo. Enfermidade, seja qual for, diabetes, você pode bater em retirada, porque o corpo de Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, e desde a planta dos meus pés até o topo da minha cabeça, desde o mais profundo da minha medula óssea até a superfície da minha pele, eu tenho saúde plena. Adão comeu de um pedaço de fruta, trouxe o pecado sobre a humanidade. Nós comemos um pedaço de pão, e pelo pedaço de pão nós comemos e declaramos que o pecado foi removido e nós temos saúde abundante, em nome de Jesus, amém. Pai, nós te agradecemos pelo corpo de Cristo representado nesse pão. Nós te damos graças, porque no corpo de Jesus foram levadas as nossas enfermidades, e nós declaramos aqui profeticamente que temos saúde plena, em nome de Jesus, aleluia, amém. Vamos comer do pão. Aleluia, obrigado Jesus, obrigado Senhor. Abra aí o cálice e dê graças a Deus. Levante a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz aqui, a igreja agora sendo cheia do som da sua voz, dizendo: Senhor, eu te dou graças. Eu te dou graças pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ore junto comigo e declare: Senhor, eu te agradeço, Pai, porque por esse sangue eu fui perdoado, por esse sangue eu fui renovado, transformado. Eu morri com Cristo, fui sepultado com Ele, mas com Ele eu ressuscitei. E tudo isso foi proporcionado para mim, porque o sangue foi derramado. Eu fui lavado no sangue. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus, Pai. Vamos todos beber do cálice. A ti toda a glória e honra a ti para sempre. Te exaltamos. Todo louvor seja dado a ti, Senhor. Para sempre te exaltamos. Aleluia. Antes da gente sair, antes da gente fazer uma oração final, eu quero aproveitar e dar uma oportunidade. Se você nunca tomou uma decisão pessoal, consciente por Jesus como seu Senhor e Salvador, e você sente
de Deus, uma direção para fazer isso hoje. Eu não estou falando para você de religião, eu não estou perguntando para você se você já frequenta a igreja ou há quanto tempo você faz isso. Eu estou perguntando, você já tomou uma decisão pessoal por Jesus? Ou você está andando na esteira de uma tradição familiar, achando que a salvação é por osmose? Não, a salvação é feita por uma decisão. Paulo fala para nós lá em Romanos 10, se você no seu coração crer que Jesus ressuscitou de entre os mortos, e com os seus lábios confessar que Ele é o Senhor, você será salvo. Tudo começa com uma crença, mas passa por uma confissão. Isso é algo racional, é algo que envolve talvez emoções, mas não é uma decisão puramente emocional, ela passa pelo racional. Se você nunca tomou essa decisão, mas quer tomar essa decisão hoje, seja você aqui ou você que assiste pela internet, a gente não consegue te ver, eu não consigo te ver, mas se você tiver a coragem e o desejo de tomar essa decisão nessa noite, eu vou pedir que você que está aqui, levante uma das suas mãos, onde você estiver, em qualquer lugar desse santuário, onde você estiver, levante uma das suas mãos que eu quero orar por você, agora em nome de Jesus. Há alguém aqui que deseja receber Jesus, você nunca tomou essa decisão pessoal, consciente por Ele, e você deseja fazer isso hoje de forma ousada, levante uma das suas mãos, a gente vai orar junto com você, vai orar por você. Não tenha medo disso, eu não estou te convidando para uma religião, eu estou te convidando para um relacionamento pessoal, íntimo, real, genuíno com Deus vivo. Amém? Você que está assistindo pela internet, se você quer tomar essa decisão, eu vou pedir que você fale agora no chat com o pessoal que está assistindo, que está vendo de volta, que está comunicando com você. Há um chat ligado aí no YouTube, bote aí, eu quero receber Jesus. Nós vamos estar orando por você. Você vai ter um grupo de pessoas orando por você, um grupo de pessoas que já está esperando por você, que está esperando por esse momento, que vai estar orando por você. Há um pastor dedicado para orar por você, para se relacionar com você, e a gente quer fazer esse apelo agora. Se você quer receber Jesus, mesmo estando na sua casa, mande um recado pela internet, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador, e a gente vai estar orando por você. E todos nós aqui, eu vou pedir que todos nós aqui agora levantemos a nossa voz e vamos orar como se nós todos aqui estivéssemos recebendo Jesus pela primeira vez, para dar uma força às pessoas que estão tomando essa decisão agora, em nome de Jesus. Amém, gente? Ore comigo e diga assim: Senhor Deus, eu creio que Jesus Cristo, Ele veio ao mundo, creio que Ele é Deus, Ele se manifestou em carne, morreu naquela cruz para me livrar dos meus pecados e da morte eterna, e eu quero receber Jesus no meu coração, na minha vida, como meu Salvador e como meu Senhor. Muito obrigado pela salvação, pelo novo nascimento, pelo perdão pleno e completo de todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém, 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 aleluia, amém. Amém. Meu irmão, a tua semana vai ser uma bênção. Tome posse disso, creia nisso. Você que recebeu Jesus, se você estava aqui presente, há um grupo ali fora querendo conversar com você, te esperando para te presentear com uma Bíblia. Você que é visitante, nós temos também um pessoal ali para te presentear com um kit de visitante. Você que recebeu Jesus pela internet, não deixe de mandar para nós a tua mensagem no chat, aí na conversa. Eu quero receber Jesus, ou eu aceitei Jesus, e a gente vai estar em contato com você, ok? Boa semana, Deus te abençoe ricamente, poderosamente. Valeu, foi bom demais estar com vocês aqui nessa noite. Deus abençoe, valeu, tchau. Galera, voltei para te agradecer, para agradecer pela tua estada conosco, por vocês terem estado conectado, ligado aqui à Nova Igreja. Tenha uma semana abençoada. Anotou tudo, guarda isso tudo no teu coração. A Nova é uma igreja isenta de religiosidade, uma igreja vibrante, uma igreja de pessoas de todas as idades, mas com espírito jovial, uma igreja evangelisticamente irresistível, uma igreja que é o sal da terra, que influencia em todos os ambientes e níveis da nossa sociedade, uma igreja que ama, que pratica o amor, e uma igreja que conta com você.
Para a galera de Joinville, para Nova de Joinville, para Nova de Brasília, para Nova de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente manda um beijo especial para você que esteve conectado conosco. Tenha uma semana muito abençoada. E desfrute daquilo que Jesus já te entregou, daquilo que Deus já colocou à tua disposição em Cristo Jesus. Um grande beijo, fica com Deus e a gente se vê em outro momento, em uma próxima programação. Deus abençoe e continue abençoado. Valeu, gente!